Meus amigos e amados irmãos, hoje a palavra a qual o Senhor vai colocar no nossos coração se encontra em Salmo capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio e nem detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juiz, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas o caminho do justo, o caminho do ímpio perecerá. Olha que impressionante esse versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus irmãos, o tópico principal aqui do Salmo capítulo 1 é o versículo 2. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o salmista ele está falando sobre uma pessoa que decide andar com Deus. Ela tem que ter um amplo conhecimento da lei do Senhor. Porque, sinceramente, eu já li essa palavra 7 vezes e eu não conheço nada ainda. Se eu for parar para pensar, tem muitas coisas que precisa ser colocada em prática na minha história. É um conhecimento amplo que ele nunca finaliza. A fonte, meus irmãos, dessa água cristalina chamado Cristo Jesus, né? Porque a Bíblia, ela é toda cristalizada. A Bíblia, ela centrifica Cristo no Velho Testamento, que era a sombra, e o Novo, o cumprimento da profecia, né? Que também engloba Cristo. Mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, né? O Paulo fala disso em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 e no versículo 16. A Bíblia, meus irmãos, ela é um livro diferente. Há uma porcentagem muito pequena dos livros que sobrevive além dos 4 séculos, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita por 40 profetas, 40 pessoas, homens sábios, e esse curso desse escrito, ele durou por volta de 16 séculos, 1.600 anos, né? E os séculos insignificantes que os profetas utilizaram para escrever essa Bíblia, eles iam tomando experiência e colocando
aqui na escritura em prática. Por exemplo, o livro de Salmo, a maioria dos livros de Salmo são questões já vividas, experiências compartilhadas no Salmo, que pessoas que passaram por aquilo, né? E há uma porção quase insignificante durante 1000 anos, né? A Bíblia, porém, ela tem sobrevivido em várias circunstâncias adversas, porque em 303 antes de Cristo, o imperador Dioclésio, ele decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. A Bíblia, hoje, ela é encontrada mais de 2 milhões de línguas, 2.000 linguajar e livros mais amplos ainda na Bíblia. Na Bíblia, Deus revela a humanidade mediante a revelação geral e a revelação natural como um Deus criador. É uma revelação externa e é uma revelação interna, né? Conforme Paulo fala em 1 Romanos capítulo 1 e no versículo 20. Porque nós sabemos que os seus atributos são invisíveis e o seu eterno poder ainda são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas que foram criadas, né, de modos que elas são inescrutáveis, né? O salmista, ele chega a dizer no Salmo 19, no versículo 1, o que diz os céus que proclama a glória de Deus, e o firmamento, ele anuncia as obras de sua mão. Através da consciência da revelação interna, nós temos a Bíblia. Porque quantos gentios que não têm a lei, que faz por natural a natureza das coisas que está inserida na lei, eles, embora não tendo a lei para si mesmo, são leis, pois mostra as obras escritas nos seus corações, que ainda testifica. O que você quer dizer com isso? Porque se você receber essa lei como lei, ela é a lei. Caso você não queira, ela permanecerá testificando em nossos corações como lei. Eu posso não receber, mas eu sei que ela é a lei de Deus. É uma lei escrita nos nossos corações, né? E juntamente com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, que nos acusam quando estamos em caminho adverso com que essa mesma quer nos colocar, né? E quer nos defender. Paulo, ele deixa isso claro em Romanos capítulo 2, no verso 14 e 15, que foi por intermédio da sua palavra, que a palavra viva de Jesus Cristo, que foi a encarnação, né? João capítulo 1 e no versículo 1 fala que no princípio, né, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o que? A palavra. A palavra escrita na Bíblia Sagrada. A palavra que Deus enviou escrita, ela é uma única revelação que podemos, meus irmãos, guardar com todo carinho no nossos coração. E a Bíblia Sagrada, ela é fascinante, né? Esse
essa bibliologia ela é formada por etapas, né? Que nós temos a bibliologia, depois temos a doutrina sobre Deus, depois temos a cristologia, depois temos os Pentateucos, né? Que são os 5 livros das Escrituras primatas. Depois nós temos os livros históricos. Depois nós temos os livros da doutrina da igreja. Depois nós temos os evangelhos. Depois nós temos a soteriologia, que é o estudo sobre o pecado. A história da igreja, eclesiologia. Nós temos também estudos sobre os anjos, estudos sobre o homem. Nós temos estudos sobre a homilética. Nós temos estudos sobre a ética cristã. Então, a palavra de Deus ela é simplesmente impressionante para os nossos dias. Se nós formos fazer uma analogia sobre a palavra de Deus, tudo que foi falado no Velho Testamento cumpriu no Novo. Aleluias. Louvado seja Deus. E essas palavras que são reabilitadas para nós, ela não é algo que vem da parte humana, mas ela vem da parte divina, né? O estudo sobre a bibliologia, ela é a ciência da história, dos estudos, dos resumos, dos assuntos interessantes que a Bíblia Sagrada traz até a nós. Ela vem nos auxiliando para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Resumindo, trazendo um campo na teologia, porque teologia significa, significa estudo, né? E logia da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, né? E o resumo, ele é um campo aberto de um sistema que ocupa o estudo bíblico, que vem do grego, né? Biblon. Biblon significa livros, que significa discursos, né? E no vocábulo Bíblia Sagrada não é encontrado nas Sagradas Escrituras esse vocábulo Biblon, mas ele é derivado do grego, né? Que quer dizer coleção de pequenos livros. E é através da Bíblia que Deus se revela ao homem, né? Podendo se dizer que o conjunto de livros sagrados dentro dos testamentos, conhecido como Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela também pode ser conhecida ou chamada de Escritura ou Palavra de Deus, dentro de outros termos, né? Como Paulo, ele simplifica, eu acredito mais ou menos que seja Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas a fala é bem parecida. Hebreus capítulo 4, no versículo 12, ele fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito junto às medulas, e ela também é apta para discernir, meus irmãos, pensamentos e intenções do coração humano. O livro sagrado ele é dividido em 2 partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento sendo 39 livros e Novo Testamento sendo 27 livros, formando então na totalidade 66 livros.
A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em hebraico. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. Algumas partes em aramaico e apenas pequenas partes do Velho Testamento em aramaico. Por exemplo, Esdra, no capítulo 4, no capítulo 8, Daniel capítulo 2, Jeremias capítulo 10 e 11, foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Essa Bíblia, igual disse, ela teve 40 autores que foram separados exclusivamente para essa escritura. Homens dotados do poder de Deus, inspirado para escrever um testamento, 2 testamentos santos, que se totalizam um. E nós vemos que eles foram divinamente inspirados para escrever essa escritura, que não foi rápido de ser escrita. Igual eu disse, ela durou 16 séculos para ser escrita. Ela foi escrita por volta de 1.600 anos. Né? E para ela ser terminada, tem um destaque no vocábulo mais apurado de toda a Bíblia, que é o de Lucas, né? Que está escrito no hebraico, que foi uma língua oficial dos hebreus, aonde eles entraram em Canaã e ficaram ali, até mesmo sendo conhecido como língua dos cananeus, ou língua dos judeus. E o aramaico, por muito tempo, a língua da Síria e da Babilônia era uma língua aramaica. Ela foi traduzida por Palestina e destacada quando os assírios venceram o reino de Israel. Eles introduziram o aramaico dentro do estado de Israel. Mas eis que, tendo levado pessoas ao cativeiro, trouxeram lá para Israel. Nós vemos em 2 Pedro, 2 Reis, no capítulo 17 e no versículo 24, o rei da Síria, ele trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ave e de Amate, de Serfavaim. Ele fez habitar na cidade de Samaria, em um lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nessa cidade, que era a sua cidade. Então, o grego, meus irmãos, ele é todo, o Novo Testamento foi escrito no grego, sendo que o Velho Testamento ele foi traduzido para o grego pelos 70, né, sendo ficado conhecido como Septuaginta, que inicialmente o livro ele representava uma forma de um rolo, era como se fosse um codice, né? E os rolos eles eram geralmente de papiro ou de pergaminho. Geralmente, meus irmãos, ele tinha um tamanho grande, ele media de 11 metros, podendo chegar até 40 metros. Imagina um pergaminho enrolado de 40 metros. Imagina, para você descobrir versículos e capítulos, você tinha que abrir bastante o pergaminho para você chegar, por exemplo, você queria ler Apocalipse, tinha que desenrolar todo o pergaminho para ler o livro do Apocalipse lá no final.
as coisas foram se evoluindo, né? E o caso da crônica e também de reis, os egípcios, né, que foi o egípcio chamado Ramsés, que foi o Ramsés II, em destaque dos rolos bíblicos, ele ficou em torno de 9 a 11 metros, e alguns divididos em 2 rolos e outros em codices, né, que era do latim, do codex, e a sua vez era livro parecido com o livro de hoje, mas é claro que nos moldes de hoje, porque ele era feito de folha de papiro ou de pergaminho, e eles eram todos costurados um sobre o outro, e esses codices eles substituíram o rolo. O povo trouxe uma revolução do rolo para o codices, né? E devido à facilidade de manuseio, de colocar em um mesmo livro vários evangelhos ou cartas. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas ela já teve dificultosamente, de uma maneira dificultosa para entender, porque tinha dificuldade de locomovê-la, né? Então, essa Bíblia, que é a palavra de Deus, assim ela também é o sobrenatural em seu caráter, né? Contendo uma mensagem de Deus para o homem. A Bíblia, meus irmãos, ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia ela é cristonizada. Ela centrifica a Cristo, né? De um único Deus, porém Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é escrita por mais de 40 diferentes autores e diversas inspirações, inspirado por um só Deus. Contudo, reservando a particularidade de cada autor. É impressionante, meus irmãos, que por todo esse período que a Bíblia foi escrita, uma fala compatibiliza com a outra, né? Portanto, o evangelho ele é considerado evangelho sinótico, porque um fala e o outro repete. A Bíblia ela é toda inspirada, ela é toda cristalizada. A Bíblia Sagrada, a qual inspirada por Deus, ela é a única palavra infalível. Ela é a única regra de fé da prática do verdadeiro cristão. As divisões bíblicas em capítulo e em versículo, ela vem do original de uma divisão feita em 1555, né, na versão Vulgata. O texto original é único, sem divisão, né, que conhecemos como capítulos e versículo. A Bíblia ela está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E cada um grupo do Velho Testamento e do Novo Testamento trata-se de um assunto, né? Pentateucos é um grupo composto por 5 livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os primeiros livros também eles são conhecidos no hebraico como Torá. Depois ele tem os livros históricos, né, que são um grupo composto de 12 livros, de Josué até Esther. Né? Depois nós temos os livros poéticos, né? A expectativa de um grupo de cinco livros
contendo de Jó a Cantares. Depois nós temos um outro grupo na Bíblia chamado profético. E nesse grupo é dividido em duas partes, que é profeta menores e profeta maiores. A sua respectiva para esse livro são 5 livros e 12 livros, né? Porque de Isaías ele vai até Malaquias, e assim fechando o Velho Testamento com Malaquias. O Novo Testamento ele é composto de evangelho, 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois ele é composto de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois de Atos dos Apóstolos ele é composto de epístola, que é as 13 epístolas paulinas, que é a epístola de Romanos até Filemons. Depois vem as epístolas gerais, ou epístola universal, que contém 8 epístolas, que vai de Hebreus até Judas. Depois nós temos o profético, né, que é apenas o livro do Apocalipse na Bíblia. Da Igreja Católica possui 7 livros a mais, sendo livros conhecidos como livros apócrifos, que significa escondido ou oculto. Por quê? Porque eles não tiveram a inspiração divina, foram gerados por poemas humanos, sabedorias humanas. Por isso eles não foram canonizados na nossa Bíblia. Eles não têm pertencência a nós. Um certo dia eu ouvi uma pessoa, um novo convertido, né? Ele subiu no altar todo cheio de Deus, e ele tá arrumado na gravata assim, fala assim: sal da igreja, na paz do Senhor Jesus. A igreja tudo bateu palma. Aí ele virou e falou assim: meus amigos e amados irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Judite. A igreja tudo caiu na gaitada. Quase que o rapaz desviou, né? Porque ele não entendia porque que a igreja estava toda rindo, né? Porque a nossa Bíblia ela não tem esse livro de Judite, porque ele é um evangélico, um evangelho, ele é uma carta que é apócrifo. Então, essas cartas elas contam um período interbíblico, que é um período onde foi cerrada a revelação divina, né? E nessa data não foi conhecido como parte no canon. Ela não foi conhecida porque não tinha inspiração. Então os 7 livros que eles aumentaram foi Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque 1 e Baruque 2, e também o Macabeus, né, que conta a história do período antebíblico. A Bíblia, com o passar do tempo, ela vem sendo traduzida mais variadas vezes em vários idiomas. A partir da escrita original, ou seja, do hebraico ou do grego, chegando a ser livros mais traduzidos em todo o mundo, né? Esse livro ele teve diversas traduções em todos os tempos, sendo ainda o mais lido e o mais vendido do mundo. A primeira tradução foi do hebraico para o grego. E essa tradução foi na Septuaginta. Para o nosso idioma,
A primeira tradução foi feita por um português. Ele se chamava João Ferreira de Almeida. Todo mundo conhece ele, né? Foi uma das traduções mais conhecidas no Brasil. Com tantas traduções ao longo do tempo, com os mais variados copiadores ou copista, algumas traduções contêm erros, né, de transcrição, quando eles mudavam de uma versão para outra. A Bíblia em si totalmente, ela é inseta de erros, né? A Bíblia ela não contém erro. Nós não encontramos margem de erro na Bíblia, né? Porque ela é um livro inspirado pelo próprio Deus. Mas, contudo, as suas cópias não. A cópia pode sim, ela é cabível de erro. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. De Gênesis até Apocalipse, ela é a revelação de Deus para a humanidade. É uma palavra infalível que produz vida e que ilumina o coração do homem e que liberta e que testifica Cristo Jesus na vida das pessoas. O livro de Isaías, capítulo 40, e no versículo 8, Isaías disse assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela nunca caiu por terra. A palavra de Deus, ela nunca ficou desmoralizada por A ou por B. Ninguém conseguirá compreender o livro de Deus sem ter pelo menos uma ideia da história, né? Então a história, ela vem de idiomas, religiões dos povos que diretamente, como os judeus, como os egípcios, como os assírios e outros povos que participaram do seu conteúdo. Acima de tudo, meus irmãos, a comunhão estreita com o Espírito Santo de Deus e também da arqueologia, né, que é um estudo apologético que traz observações históricos, registro de outros conhecimentos, que faz uma breve tradução dos livros que estão inseridos na Bíblia, procurando transmitir aos alunos que estudam esse precioso livro um conhecimento panorâmico acerca da Bíblia e orientá-lo além de estudar este maravilhoso tesouro, né, que é uma fonte inescrutável, conhecido por Deus e aos homens. Então, meus irmãos, a única regra da fé é a prática da palavra de Deus. Nós esperamos que, ao aprofundar na palavra de Deus, cada capítulo você sinta desejo de penetrar cada vez mais em um vasto campo de conhecimento que a Bíblia nos traz. O nosso desejo foi de preparar um tempo oportuno para estar mais próximo de Deus através da sua palavra. A história bíblica, ela é muito linda. E eu creio que cada pessoa deve estar ciente do que se trata, cada versículo, porque cada pessoa não entende por si próprio, mas através do Espírito Santo. Esta palavra, ela tem que ser homenageada,
ela tem que ser falada, ela tem que ser vocacionada, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser repassada, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que se nós andarmos na luz, como ele quem? Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós somos purificados do pecado pela purificação do sangue de Jesus. E para ter a purificação do sangue de Jesus, nós temos que entender o teor da sua palavra. Né? Jesus, quando ele foi para o Pai, antes dele ir para o Pai, no capítulo 15 de João, ele chega a dizer com os discípulos no capítulo 15 e no versículo 3, no versículo 7, ele fala assim: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, a palavra do Senhor, ela nos purifica, ela nos enobrece, ela nos enriquece, ela nos coloca no eixo, no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, meus irmãos. Eu posso acreditar que muitas pessoas aqui já até pensou em desviar da presença de Deus, né? E na hora que você estava prestes a perder a sua inspiração de andar com Cristo, você abriu a Bíblia e aquela palavra falou profundamente no seu coração e você deu desistência disso, de desviar. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o 15, tratado-se de um livro, 2 livros, melhor. O primeiro livro é o livro das obras, dos atos, das feitorias das pessoas. E o segundo livro é o livro da vida. Meus irmãos, eu já creio que esses livros são os livros que estão inseridos na palavra de Deus. Eu acredito que seja julgado cada um segundo as suas obras, enquadrada no livro da lei. Porque Jesus falou assim: eu não vos julgo, já tem quem vos julga, a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, que o homem vai ser absolvido ou condenado pela palavra, né? E no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 22, nos fala que a palavra vai nos julgar. Quem que é a palavra? João capítulo 1 e no versículo 1, o verbo. E quem que é o verbo? O verbo, Apocalipse capítulo 19, a palavra de Deus, né? Então lá no livro de João capítulo 20, capítulo 5 e no versículo 22, está escrito: ao Pai a ninguém julga, mas ao Filho ele deu todo o juiz para julgar. Então, essa palavra, ela tem que ser observada, meus irmãos. Não faça nada sem antes visitar a palavra de Deus com reverência. Sabe por que eu falo? Porque aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele não faz cagada, ele não faz burrada.
ele não dá passo torto, ele não fala aquilo que Deus não quer que ele fale. Porque tem pessoas que estão caindo de nível na sua vida espiritual e começam a criar uma espiritualidade que ele não tem, né? E começa a querer falar o que Deus não está falando. Porque tudo aquilo que a gente fala tem que compatir com a palavra. A palavra de Deus, ela é a revelação para nossas vidas. E tudo quanto nós falarmos tem que compatir com a palavra. Se essa fala estiver contradizendo a palavra, ela é de se colocar na balança, né? O apóstolo Paulo, ele falou assim, que não é para a gente julgar o profeta, mas é para julgar a profecia, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é toda profética. Então, eu gostaria de saber se tem alguém de vocês aí que está inserido nessa live, nesse culto,